Bom dia meus amigos do Evangelho presentes aqui nessa manhã. É um prazer ter vocês que estão chegando aqui no meu Instagram e no meu Facebook e que vão assistir esse vídeo também depois que ele estiver no YouTube, em outras redes sociais. Que você seja ricamente abençoado no dia de hoje, com tudo que será falado aqui, tudo que será dito e toda a graça que será derramada no seu espírito nessa manhã. E que você receba isso agora. Toda essa unção de graça sobre sua vida. Mas, antes de tudo, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos por tua graça, por teu amor, por teu favor, por tua eternidade, por tua vida, por tudo que tem derramado abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e conhecimento, desvendando os mistérios da sua vontade. Amém? Estou feliz por ter você conosco aqui nessa manhã. Agradecer a presença dos nossos amigos, Mara Rockmiller. Deus te abençoe, Mara. Deus abençoe sua vida aí. Amém. Glória a Jesus. Queridos, olha só, eu gostaria de falar com vocês hoje algo interessante. Eu gostaria de falar com vocês sobre o Cristo antes de Jesus. Se é que nós podemos dizer isso, né? Mas você vai saber por tudo que será falado sobre aquele que é antes de todas as coisas. O livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 17. Falando a respeito de Cristo. Ele diz que Ele é antes de todas as coisas. Bom dia, pastor Jean Carlos. Bom dia, Lucas Henry. Bom dia, o pessoal lá do Jateamento. Bom dia, Kleber Siqueira. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. É o Cristo antes de Jesus. Todo esse tema a respeito do Cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Esse tema tem a ver com o Cristo de Deus, com o Cristo eterno, antes do Jesus da história, que Ele é
desde o princípio. Eu quero ler com vocês aqui em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Ele diz assim, o escritor de Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes, Deus fala a todo instante. Deus está falando com você agora, neste momento. Talvez você nem perceba. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos da antiga aliança, aos judeus, pelos profetas. Nestes últimos dias, hoje, agora, nos falou por intermédio do Filho, o Filho Jesus. E aí eu não estou falando do Jesus eterno, eu estou falando do Jesus que se encarnou, daquele que é a expressão exata do seu ser, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também, por intermédio dele, fez o universo. Ele, o Deus encarnado em Cristo, encarnado no Jesus da história, ele que é o resplendor da glória de Deus, da glória do Pai, e a expressão exata da sua pessoa, do seu ser, da sua divindade, o Jesus, o Filho do Homem. O Filho do Homem, que é o Cristo que se encarnou, que é o Jesus da história, que é o Jesus que morreu há mais de 2000 anos, por mim e por você. Ele é a expressão de Deus no homem, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois dele ter feito a sua obra na cruz do Calvário, a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita em majestade nas alturas. Nós estamos falando do sacerdócio, da obra sacerdotal de um Cristo antes de Jesus, de um Jesus eterno que jamais deixou de se revelar, de se manifestar, de se comunicar com todas as criaturas, em todos os tempos e em todas as eras e em todos os mundos. Porque ele é o Jesus eterno, o Cristo eterno. Porque antes de Jesus se encarnar, ele é. Jesus falando aos fariseus, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra na sarça, quando Deus falava com Moisés, e Moisés perguntou a Deus: em nome de que Deus eu vou ser enviado? E quando eles perguntarem que Deus te enviou, ele disse:
Diga, eu sou, me enviou a vós. Antes que Abraão existisse, eu sou. Temos a impressão de que Jesus estava naquela sarça. Casey Couto, seja bem-vinda. Antes que Abraão existisse, eu sou. O Jesus de todos os tempos. O Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Ele é antes de todas as coisas. Wesley de Jesus, Deus abençoe, meu irmão. Quando o nascimento de Jesus foi anunciado, do Jesus da história, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, está escrito: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, mas de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. E olha só o que ele diz: cujas origens são desde os tempos antigos. Ele é antes do seu próprio nascimento. Ele é desde os dias da eternidade. Sabe por quê? Porque Jesus é eterno. Jesus é eterno. Ele é o Cristo. Antes de ser o Jesus, ele dura para sempre. Ele é o Pai da eternidade. Porque, além disso, todas as coisas foram criadas nele. E nele tudo subsiste. Ele é o Pai da eternidade. Ele é eterno, está para fora da eternidade. Ele é absurdo. É difícil de descrever essa loucura de Deus. Mas Coríntios diz que a loucura de Deus é muito mais sábia que a sabedoria humana. E nós cremos nessa loucura. E é essa loucura que nos sustenta. Daniel capítulo 4, versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno. A palavra sempiterno quer dizer contínuo, eterno, perene, infinito. Não tem princípio de dias, nem fim de existência. Seu domínio Bom dia, Ian Kalita. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Ele não tem princípio de dias e nem fim de existência. Seu domínio é de geração em geração. Seu domínio é um domínio sempiterno. Ele tem a imortalidade e habita em luz inacessível, e nenhum dos homens pode ver, ao qual a ele seja a honra, o poder sempiterno. Amém. Isso diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Diz que Deus habita em imortalidade. Ele tem a imortalidade. Habita em luz inacessível. E nenhum dos homens pode ver. Mas como o texto que eu li em Hebreus, nestes últimos dias, Deus tem falado pelo Filho. A sua imagem, a sua expressão, a expressão exata da sua pessoa. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, o unigênito do Pai,
foi quem o revelou. Quando você olha para Jesus, para o que Jesus fez, para o que Jesus foi, para a sua essência, para a sua glória, para a sua graça, para o seu amor, para os seus feitos, você está vendo Deus em uma pessoa. Ele fez tudo a seu tempo, no seu devido tempo. E também colocou dentro de nós a eternidade para que o homem sinta a necessidade de buscar e descobrir aquilo que Deus fez desde o princípio. Bom dia, Eliana Matias. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Jesus. Ele pôs a eternidade em nós, sem que o homem possa descobrir o que Deus fez do princípio até o fim. Por isso essa necessidade do homem se inteirar a respeito desse poder da eternidade de Deus em nós. Colossenses 1, de 15 a 19. Ele, Jesus, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele, em Cristo, criadas todas as coisas nos céus e sob a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o princípio. Ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Portanto, a ele toda a glória, eternamente. Esse Cristo eterno é o Cristo Jesus. Esse Jesus eterno é o Cristo Jesus, que é o Cristo eterno, que é o Cristo antes de Jesus. Isso é um trocadilho de palavras para dizer que estamos falando da mesma pessoa. O Deus eterno que se encarnou, assumindo forma de homem, como dizem Filipenses, ele esvaziou-se de sua deidade, de sua divindade, e foi encontrado em figura humana, feito semelhante aos homens, com cheiro de gente, com cheiro de sangue, de carne, de gente, e habitou entre nós. Ele é o Verbo, ele é a ação, o Verbo é a ação, ele é o Logos, a palavra, ele é antes
da própria escrita, da Escritura. Porque a Escritura tem cerca de mais de 1.200 anos, não muito mais que isso. Mas antes de qualquer escrita, ele é a própria escrita. Ele é a própria escrita que se encarnou. Ele é a palavra que se encarnou. João 1, no princípio, era a ação de Deus, o Verbo, a palavra, o Logos. E o Verbo estava com Deus. E o Logos, a palavra, essa ação era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque tudo é construído a partir dele. A vida estava nele. E a vida é a luz dos homens. O Zoe de Deus, a vida de Deus, é a luz dos homens. A vida que estava em Cristo. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram. Quando Deus criou o universo, a primeira coisa que ele criou luz. A vida é a luz dos homens. O primeiro milagre que Deus faz na vida de um homem é haja luz. Que haja luz nas suas trevas. Que o milagre de Deus aconteça. Bom dia, Rejane. Deus abençoe, Rejane, Amara, o pessoal que está aqui nas minhas redes sociais. Que Deus acrescente no seu dia hoje. Jesus, o Cristo de Deus, o Cristo eterno. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Ele é a verdadeira luz que ilumina as nossas trevas, que ilumina a nossa mente, que dá vida ao nosso espírito. A palavra, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Os seus não o receberam. Mas aqueles que ativaram a sua mente, a sua consciência. Marcos, personal, Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Mas todos aqueles que perceberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem nele, que creem no seu nome. O processo de construção de uma identidade nele é o poder de ser feito filho. É o poder de você ser construído nele. São aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da própria carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aqueles que nasceram no Espírito.
despertaram a sua consciência e receberam o poder de ser feito filho. E a palavra de Deus, o Verbo, a ação de Deus, se fez carne. Esteve aqui, como eu disse, em carne e osso, com cheiro de gente, sangue, suor, até lágrimas, cheio de graças e de verdade. E nós contemplamos, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E João Batista testemunha a respeito dele, dizendo: este é aquele que eu disse que vem depois de mim. Contudo, ele tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele é antes de todas as coisas. O Jesus que se encarnou é o Cristo de Deus, é o Cristo eterno. Aquele que é sempre eterno, que não tem princípio de dias, que não tem fim de existência, que sempre existiu. Nele tudo subsiste, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, por ele e para ele. Ele tem a primazia. E nós temos recebido da sua plenitude, de graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, abundante graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Graça e verdade é só por Jesus. Então, por que você caminha ainda em uma lei de mandamentos que apenas produz morte? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Você crê? Receba essa plenitude da graça sobre graça. A graça e a verdade só vêm por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o Cristo eterno antes de Jesus. Mas Jesus Cristo é o Cristo eterno que morreu na cruz, entrou na história e nos resgatou de todas as nossas mazelas, das nossas dores, das nossas enfermidades, e trouxe o seu Espírito, o Espírito de Cristo para dentro de cada um de nós. Olha o que eu disse. Deus habita em luz inacessível. Ninguém jamais viu a Deus. Mas aqui em João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou nestes últimos dias, como li em Hebreus. Deus nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Bom dia, Samuel Rocha. Seja bem-vindo, meu querido. Eu vou falar algo que talvez vai chocar você. Mas não analise o que eu vou falar isoladamente. Analise em tudo que eu estou dizendo. O Deus encarnado, o Verbo, o Logos de Deus, que se fez homem, Jesus, faça o registro, a escritura, a grande escrita,
não é a Escritura. A grande escrita é Jesus encarnado. Porque Jesus encarnou em si o que a escrita é. É por aí. Porque a escrita em si não garante a verdade. Porque a verdade, ela só pode ser dita no ser. E confirmada no ser. Ou seja, através da prática. O próprio Jesus disse isso. Você quer experimentar o que a palavra de Deus diz? Você só pode experimentar na prática. Porque a escrita em si não garante nada. Você viu aquele filme, O Livro de Eli? Que eles usavam a Bíblia como estratégia de domínio e de poder? Não parece um filme que você vê nos nossos dias? Acontecendo. Os homens usando a Bíblia como estratégia de domínio e poder? A escrita não te garante. Mas o que te garante é a escrita dita no ser. E quando Jesus encarnou, se fez homem, ele revelou a escrita no seu ser. Porque a verdade só pode ser dita e confirmada no ser, através do ser, na prática. João 7,15 diz assim: então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe ele estas letras sem ter estudado? E Jesus falou para eles: o meu ensino, a minha doutrina, não é minha, e sim de Deus, daquele que me enviou. Se alguém, olha só, isso vai confirmar o que eu estou dizendo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. É exatamente o que eu disse. A escrita só pode ser confirmada em você, no seu ser. Jesus, o Verbo, o Logos, a palavra, ele escreveu isso com sua própria vida, encarnando isso na sua própria existência, vivendo. Jesus não escreveu o Evangelho. Ele encarnou o Evangelho e viveu sem ter escrita nenhuma. Ele viveu sua existência falando, com atos, com palavras, com silêncio, com ações, com construções de vida, com desconstruções de sofismas, com escolhas, com movimentos, com gestos, tomando os lados da humanidade. Jesus é a expressão exata de Deus. Ele expressou o Pai, escrevendo com sua existência. Que história você está escrevendo? Que história de vida? É uma história de conceitos que saem da nossa boca? Ou é uma história construída a partir de ações, a partir de ações
de dentro do nosso espírito. Porque a palavra de Cristo só pode ser escrita nos corações daqueles que viram e ouviram, e continua sendo escrita naqueles que, na sua consciência, discernem o Espírito desse Cristo, desse Jesus eterno, que sempre se revelou para a humanidade e sempre se comunicou e sempre se manifestou a todos, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares, em todos os mundos. Pela fé, os mundos foram criados. O seu mundo, o meu mundo. A escrita de Jesus é a sua própria vida. É o que ele é em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. A sua escrita é a sua vida. Ele é o Verbo. Ele é a ação de Deus. Em Cristo está toda a palavra revelada. Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo. Rose Nogueira, Deus abençoe. Clair Agerte, bom dia. Ele é a palavra. O verbo, a ação, não escreve, ele é. Antes que Abraão existisse, eu sou. Tudo que Jesus escreveu está escrito na sua vida, na sua existência, na sua encarnação. A vida estava nele, como eu já disse. E a vida era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo, o Cristo eterno, o Jesus eterno, se fez carne, o Jesus histórico. A palavra se fez carne, encarnou e virou gente. Habitou no tempo e espaço entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. E nós vimos a sua glória. Cheio de graça, cheio de verdade. Bom dia, Selma Ribeiro. Bom dia, Ivone Alves. Amém, pastor Jean. Aleluia. A palavra se fez carne, encarnou, virou gente. Habitou aqui nesse tempo, nesse espaço, cheio de graça, de verdade, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito, da essência do Pai, da sua essência, aquele que é desde os tempos eternos, aquele que já existia antes de todos nós, aquele que é sempre eterno, que não tem princípio de dias nem fim de existência. Ele existia antes da criação de todos os mundos. Pela fé, os mundos foram criados. Nós temos o privilégio de receber a sua plenitude do que ele é.
do que Ele é, da sua essência, da sua glória, graça sobre graça. Nós podemos respirar daquilo que dele procede, daquilo que vem dele. A lei, como disse, veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Cristo eterno, o Cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo. Tem versões que diz antes da fundação do mundo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito do Pai, o Deus único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou a nós. Ele tem o poder, desculpa, ele tem o poder e a glória para sempre. E nós, eu e você, fomos escolhidos nele antes de tudo. Por isso que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. Vou ler alguns versículos aqui. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Aí é um processo. Adoção de filhos quer dizer bar mitzvah no original, que é o processo de atingir a maturidade por intermédio de Cristo, segundo o beneplácito, a sua bondade, por sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo esse bem que propusera em Cristo, de convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Hoje, nós temos essa graça. Nós estamos ressuscitados com Ele e assentados nos lugares celestiais em Cristo. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Isso está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18 e 1 Pedro 1, de 18 a 21. Olha o que Pedro diz. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Esse sangue, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, o Deus unigênito, da mesma essência, o Cristo eterno, que se fez o Jesus histórico, habitou entre nós. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder na sua vida. E Ele deu
o maior poder para mim e para você. O poder de sermos feitos filhos de Deus. Entrar no processo de construção. Esse é o processo que nós estamos. Processo de adoção de filhos. Como eu li agora, em Efésios. Em conexão lá com João capítulo 1. Todos aqueles o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade de carne, nem de sangue, nem de vontade humana, mas da vontade de Deus. Você não nasce pela vontade humana. Você nasce quando o Espírito de Deus entra em você. Importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Receba a vida, receba a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Receba dentro de você. Receba agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tua graça, por tua palavra, por teu Espírito, por tua essência. Obrigado pela eternidade plantada em nós e esse desejo infinito de te conhecer. Que nós possamos te conhecer mais e mais. E não só conhecer, provar da tua essência, da tua glória, da tua graça e da tua verdade nos nossos corações. Alcança agora, Senhor, o aflito, o necessitado, que essa palavra chegue profundamente no coração deles, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus está com você. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus dê graça para a sua vida. Que Deus multiplique vida em você. Amém? Queridos, olha só. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Cada um dos meus vídeos tem uma descrição. E essa descrição fala. Tem um link que você pode acessar ali e encontrar as minhas redes sociais. Você que chegou depois, assista todo esse vídeo. Foi dito coisas profundamente interessantes que talvez você nunca tenha ouvido. Assista 1, 2 vezes, compartilhe com outras pessoas. Para que você abra seu espírito, abra sua mente, abra suas percepções. E você receba graça de Deus em tudo que você fizer. Amém, amados? Vou ficando por aqui e a gente vai se falando aí. Amém? Nas minhas descrições tem o meu Zap. Se você quiser receber todo o material que eu tenho produzido em áudio, eu posso estar passando os áudios. Todas as mensagens estão indo em áudio para o WhatsApp de quem quer. Então deixa aí seu WhatsApp. Ou vai no meu WhatsApp, me adiciona lá. E eu vou colocar você numa lista para que você receba as nossas
mensagens em áudio que você pode escutar em qualquer lugar, mesmo sem internet. Depois que você escutar uma vez, você pode escutar em outro lugar. Ou que você baixar ela no Zap, você assiste até sem internet. Amém? Então eu vou ficando por aqui. Deus abençoe todos vocês.